Bom dia, querida família da Cidade Nova! Como vocês estão? Esperamos que todos estejam ótimos. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Pedro, e para quem me conhece, também. Hoje nós vamos ter um encontro maravilhoso para estudar os capítulos de 32 a 35 de Alma, conforme vem segue. Hoje nós veremos Alma Filho e uma expedição com o seu grupo Top Stars de missionários, que vai fazer uma visita para seus amigos zoramitas, que estão ali numa passagem estratégica entre eles e os gamanitas. Bom, esse povo orgulhoso, esse povo que acreditava que por ter nascido os zoramitas já estava salvo, está prestes a aprender um pouquinho com Alma a respeito de fé. Se você estudou essa lição, vai ter percebido que nós vamos falar muito hoje sobre carros. É isso mesmo, carros. Esperamos que vocês gostem. Bom, quando Alma e seus camaradas chegam entre o povo zoramita, eles os encontram adorando em um lugar chamado Rameunton, que vocês já devem conhecer. Nesse local, os zoramitas glorificavam a Deus à sua maneira, dizendo: olha, nós somos melhores do que nossos irmãos e por sermos zoramitas, nós estamos salvos e por isso te agradecemos, Senhor. Que doutrina, né? Já estamos salvos só pelo lugar onde nascemos. Aqueles zoramitas, eles eram tão ricos e tão orgulhosos que eles não deram espaço para a Alma e seus irmãos pregarem o Evangelho. Felizmente, havia entre aquele povo algumas pessoas muito especiais. Pessoas que eram humildes. Aquelas pessoas haviam sido expulsas das sinagogas, dos locais de adoração, por causa da sua pobreza. E a parte irônica é que elas haviam feito aquelas construções e eram impedidas de adorar a Deus. Aquelas pessoas estavam com o coração humilde. E Alma viu que muitas delas, até se não fossem tão pobres, já teriam, por natureza, né, por seu mérito pessoal, um coração cheio de humildade. E ele encontrou um público que estava feliz e disposto a ouvir. E nós vamos ver hoje os milagres de conversão que aconteceram entre aquelas pessoas. Vamos lá? Alma dá início ao seu discurso, falando aos zoramitas pobres, com uma pequena descrição da fé. E é muito interessante porque ele vai começar o seu discurso dizendo inicialmente o que fé não é. Vamos verificar? E agora, conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Irmãos, temos aqui um presente de alma, é uma dádiva. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: se nesse momento você sente que o seu relacionamento com Deus não está tão próximo, se o irmão tem tido alguma dúvida, tem tido dificuldade em viver algum mandamento, sente-se ainda fraco, olha que bênção, que dádiva que a alma está dando para você nesse momento, irmão. A fé, ela não é um perfeito conhecimento das coisas. A fé, ela existe em níveis. Algumas pessoas têm fé o bastante para serem batizadas. Outras têm fé o suficiente para ir para a missão ou guardar algum outro mandamento mais difícil. Algumas pessoas têm fé para passar por momentos de adversidade. Outras têm dificuldades em lidar até mesmo com a menor das decepções. A verdade, irmãos, é que não importa qual seja o seu nível de fé agora, uma grande idade vai entender que a fé é um dom de Deus, um dom do Espírito. E dessa forma, ela pode ser obtida em resposta ao desejo justo do coração, como os outros dons do Espírito. Você pode pedir por ela. Ela pode ser fortalecida, como nós vimos no serão de ontem. De acordo com o seu esforço, a sua fé pode ser expandida. Uma das passagens mais maravilhosas no Novo Testamento, talvez seja conhecida dos irmãos, é a respeito de um pai que busca o Salvador, com um pedido muito especial. Ele diz: Senhor, meu filho desde pequeno tem um espírito mudo. Por favor, cura-o. A primeira coisa que o Salvador faz é perguntar aquela pergunta tão conhecida, aquela pergunta que eu posso fazer para mim mesmo nesse momento: você crê? E aquele homem, fazendo um exame de sua própria espiritualidade, de sua própria fé, ele diz: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Eu imagino ele meio envergonhado, pensando: mas será que minha fé é bastante? Tal como aquele homem. Se hoje tem um mandamento que ainda seja muito difícil para o irmão cumprir, se hoje você tem dúvida, se hoje você sente que o seu relacionamento com Deus não está tão próximo, então esse é o momento, irmãos. Essa é a hora de essa noite dobrarmos aos joelhos e dizermos: Senhor, ajuda na minha incredulidade, fortalece a minha fé, faz de mim teu filho. Eu posso nos explicar o que a fé não é?
Alma tem então cuidado de nos explicar o que a fé é. De acordo com ele, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. A fé, então, seria a esperança em algo que é real, apesar de nós não podermos ver. Por exemplo, e aí está o centro da nossa fé, nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. A confiança de que Ele veio ao mundo, expiou pelos nossos pecados e que Ele vive. Irmãos, Elder Whitney, Joseph Whitney, há alguns anos atrás, ele comparou a fé a um círculo, e disse que existem alguns elementos que caracterizam a fé. E que cada vez que nós completamos esse círculo, então, a nossa fé ela se expande, ela aumenta. Vamos ver quais são algumas das características que ele elencou? A primeira delas é a confiança absoluta em Deus. É nós acreditarmos que nosso Pai Celestial tem todo o poder. E como aquele pai do começo do vídeo, acreditar que ele nos ama e que vai fazer tudo o que for melhor. Essa confiança absoluta é aquela que foi expressa por Paulo nas seguintes palavras. Ele diz: todas as coisas corroboram juntamente para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Quando nós temos essa crença, essa confiança de que é um Deus vivo e que tudo o que ele faz é bom o tempo todo, então nós estamos prontos para a segunda etapa, que é a ação. Irmãos, se nós confiamos, por exemplo, ou seja, temos um testemunho, uma crença absoluta na lei do dízimo, nosso primeiro instinto, sempre que entra qualquer rendinha extra, é pagar o dízimo. Se nós temos a confiança absoluta de que essa igreja é verdadeira, como nossos missionários e ex-missionários bem sabem, nosso primeiro instinto é nos arrepender de nossos pecados para nos adequar a essa crença. E o fruto disso é o batismo. A confiança em Deus nos leva à ação. E a ação está diretamente ligada à absoluta conformidade. Sabe, irmãos, nós temos uma promessa interessante de Cristo. Nós temos a promessa de que tudo aquilo que nós pedirmos em nome de Cristo, com fé, nós receberemos de Deus. O dicionário bíblico, entretanto, ele nos alerta de que pedir as coisas em nome de Cristo significa pedir as coisas em conformidade com a vontade dele. É aqui que entra o Pai, seja feita a tua vontade, não é minha, como bem explicou o Salvador. Essa absoluta conformidade, ela nos permite dizer, olha, eu não sei o que é melhor para mim, Senhor, tu sabes. E não importa se tu me deres ou não, não importa se a bênção vier agora ou não, eu vou continuar firme ao Senhor. Se todas as orações fossem respondidas imediatamente, e se todos os inimigos fossem imediatamente julgados, punidos pelos seus erros, todo o plano do Senhor seria descaracterizado, estaria perdido. Ninguém ia errar, ninguém ia fazer nada de errado. E aí a nossa vida, que deveria ser um estado de provação, um estado de teste longe da presença de Deus, se tornaria só um passeio, uma passagem. É quase como se o plano do inimigo fosse aplicado. Nós temos aqui, então, portanto, um ciclo da fé. Podemos comparar uma roda. E como nós dissemos, cada vez que nós completamos esse ciclo, a tendência é que a nossa fé aumente. Como bem expressou o apóstolo Paulo, se nós fizermos prova de Deus, nós sempre receberemos a bênção. E isso é fantástico. A nossa fé ela se fortalece ao ver que o resultado da nossa ação, geralmente, na hora certa, é respondido com uma bênção. Sempre, aliás, no momento certo é respondido com uma bênção. E aí nossa fé cresce. E assim nós vamos seguindo com o nosso carrinho, com uma exaltação. Guiados pelo Senhor, nós nos encaminhamos. Mas, irmãos, somos homens naturais, como nós falamos, infelizmente, a fé ela não é um perfeito conhecimento das coisas, muitas vezes nós fraquejamos, muitas vezes nós não agimos da maneira correta, não estamos tão bem com o Senhor, e aí, o que acontece? Opa! Acontece um pneu furado na minha frente. Poxa vida, eu sou muito fiel à lei do dízimo, irmãos, mas esse mês apertou. E aí, perdeu a parte da ação, Foi um espinho espiritual ali. A minha fé está comprometida. E todos sabem o que um pneu furado pode fazer com a sua viagem espiritual. Numa viagem física, talvez você já tenha passado pela triste experiência, um pneu furado pode levar a desacelerar, até pode danificar permanentemente, se não tomarmos cuidado, o carro. E isso já seria um problema, irmão, se não fosse o seguinte, nossa vida espiritual, a gente não está numa linha reta, como aparece aqui. Nós estamos numa subida, a gente está enfrentando um penhasco, um desfiladeiro, estamos subindo a montanha. E aí um pneu pode furar. Se não tomarmos cuidado, pode prejudicar o carro, pode gerar outros pneus furados. E quando nós menos esperamos, podemos estar sendo tragados pela força da gravidade. Irmãos, lembremos, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa é a prece que deve estar nos nossos corações hoje. Se você não está sentindo próximo de Deus, se você está sentindo que seu relacionamento com Ele não está legal, hoje é o dia de orar e dizer, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, o que eu preciso fazer para mudar? Eu vou fazer melhor.
O que eu posso fazer hoje, Senhor, para acrescentar, para incrementar minha fé? É estudar as Escrituras para conhecer melhor meu Salvador, assim confiar mais nele? Eu vou fazer. Eu vou começar a orar um pouquinho a mais todos os dias? Eu vou fazer. Como um dom do Espírito, a fé pode ser dada em resposta às nossas orações e pode ser fortalecida. Nós podemos nos tornar realmente grandes servos de Deus e ter uma grande força do bem, enquanto nós trilhamos nosso caminho fortes, né? Um trator, como a presença do nosso Pai Celestial. Bom, esse é um conceito muito especial, né, irmãos, que nos faz refletir bastante. Mas logo depois disso, a alma já começa a nos dar outros conceitos igualmente maravilhosos. A alma aqui vai começar a nos ensinar um pouquinho os oramitas a respeito do testemunho. E vai nos ajudar a identificar se uma resposta, um sentimento, ele veio de Deus. E compara aqui a palavra a uma semente plantada em nosso coração. Se a semente for verdadeira, diz ele, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos, deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Talvez os irmãos reconheçam esses sentimentos de alguma forma de quando conheceram a igreja. Aqueles primeiros momentos especiais, quando os missionários ensinam, testificam, quando o irmão orou, perguntou a Deus. E esse era o sentimento. Nossa alma é dilatada. Nós começamos a compreender melhor as coisas espirituais de Deus. Nosso entendimento é iluminado. E a palavra é deliciosa. Nós demoramos, e vamos demorar, e é natural, vamos falar sobre isso, para ver todos os frutos da nossa conversão. Mas o entendimento, a força para continuar, a motivação e a alegria é algo que todo recém-converso sabe exatamente como é. Sabe, irmãos, a maneira como a alma fala é muito especial, mas é importante a gente ter algo em mente, né? Ele está tentando expressar algo aqui que ele é expresso de várias e várias formas. O Espírito Santo, ele fala de diversas formas a nós. Ele pode nos orientar de diversas maneiras. Eu gosto muito de Doutrinas e Convênios, capítulo, seção 8, versículo 2. Eu acho que é um ótimo resumo. O Senhor diz, eis que te falarei em tua mente e em teu coração. Mente e coração. Ideias e sentimentos. Vamos ver como é que as escrituras expressam, né, algumas outras maneiras, além dessa de aula, pelas quais os sentimentos do Espírito Santo, o testemunho do Espírito é manifestado. Ele é descrito como uma voz mansa e delicada. Né? O apóstolo Paulo ele descreve como alguns sentimentos como de alegria, paz, fé e mansidão, que ele declara como sendo frutos do Espírito. Nefe, quando busca ao Senhor e ora para saber se seu pai estava falando a verdade, ele descreve de uma forma muito terna, né, muito especial. Ele diz, o Senhor enterneceu meu coração. Interessante, né? Uma clareza de ideias, sentimentos de paz e de conforto. Essas são algumas das respostas do Espírito. Em Doutrinas e Convênios, quando Oliver Cowdery busca ao Senhor, o Senhor dá uma chave muito especial. Ele diz para a gente diferenciar se devemos tomar uma decisão ou não, né? O que eu devo fazer entre dois caminhos? Bom, a resposta do Senhor para ele é: farei arder dentro de ti o teu peito. Naqueles momentos em que nós estamos perguntando a verdade, ou que nós estamos perguntando é certo, nós teríamos, portanto, um sentimento de consolo e serenidade, de acordo com Elder Oaks. E, caso não, nós teríamos um estupor de pensamento. Os apóstolos têm descrito como uma inquietude, um sentimento de incômodo. Fantástico, né? Dessa forma, então, nós vemos a palavra de Deus sendo comparado por alma a uma semente. Só que, irmãos, não basta que eu plante uma semente e que ela vire um broto. Meu objetivo não é esse. Eu não quero só ver uma arvorezinha no chão. O que eu quero quando eu planto uma semente é colher o fruto, colher a sombra, colher as bênçãos, queridos irmãos. E exatamente por isso, a alma aí continua nos ensinando e vai falar sobre uma parte especial, muito importante. Aqui é onde as pessoas erram, aqui é onde as pessoas geralmente caem. Após cultivar aquela semente, ver que ela cresce e diz, poxa, semente é verdadeira, é boa. Nós precisamos continuar trabalhando, não podemos parar. Olha só o que ele diz. Se, porém, cultivardes a palavra, sim, cultivardes a árvore, quando ela começa a crescer com vossa fé, isso aqui é muito importante, com grande esforço e com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz, e eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. Então, meus irmãos, colhereis a recompensa de vossa fé, e de vossa diligência, e paciência, e longanimidade, esperando que a árvore vos dê frutos. Irmãos, existem alguns frutos do Evangelho que sim, são imediatos na nossa vida, mas a maioria deles, na verdade, os melhores frutos, eles exigem fé, esforço e paciência. Lembra do que o presidente nos ensinou na lição de ontem?
Ele diz, o Senhor, ele se alegra com o esforço. Olha, é exatamente o que a aula está dizendo aqui. Irmãos, você precisa do esforço e precisa da paciência até que a planta crie raiz. Imaginem, irmãos, por favor, por um instante, dois vizinhos que decidem plantar árvores, cada um em seu gramado. O primeiro deles vai e todos os dias se esforça, né? Ele vai lá, ele aduba a terra, ele água, ele verifica se há pragas, todos os dias ele tira alguns momentos para verificar como anda o crescimento da sua planta, da sua árvore. O do outro lado, ele também deseja o mesmo fruto e planta absolutamente o mesmo fruto. Também vê começando a árvore começar a virar um broto. Porém, ele não costuma aguar a planta, né? Depois de algum tempo, e fala, eu até quero muito fruto, mas está demorando muito, eu não estou vendo os frutos ainda na minha vida, eu tenho tanta coisa acontecendo. E aí, irmãos, ele deixa aos pouquinhos a árvore de gado. Vai lá, rega um pouquinho de vez em quando, dia sim, dia não. A grande pergunta é, qual desses dois irmãos vai receber o fruto? Talvez a resposta para vocês seja bem simples. Depois de muito esforço, aquele que dedica muito tempo à sua árvore terá ótimos e maravilhosos frutos. É simples, né? Agora, irmãos, muitas vezes nós somos como o outro jardineiro. Aquele que só coloca um pouquinho de água de vez em quando, aquele que esquece a planta lá ao revel, né, das estações, aquele que não cuida direito da sua árvore. Se eu for perguntar, irmãos, qual desses dois vai ter um fruto mais rápido? Qual desses dois vai ter um fruto mais doce? Às vezes as pessoas perguntam, mas bispo, eu sou membro da igreja, por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Irmão, é simples. Como é que você está cuidando da sua árvore? Como é que está o seu nível de fé? Você tem buscado a Deus? Você merece o fruto da árvore da vida em sua plenitude, com todo o seu sabor? Ou por acaso você acha que Deus, que preza pelo esforço, aquele Deus que ama quando vê o seu filho dando o melhor, vai oferecer a mesma recompensa para você nessa vida, que oferece como recompensa aquele que dá tudo de si? Qual o fruto, em suma, irmãos? E aqui é a grande questão. Eu tenho plantado na minha árvore, eu tenho merecido para a minha árvore. A alma descreve esse fruto como sendo a vida eterna. É literalmente a nossa própria árvore da vida que está sendo plantada. Como eu tenho cuidado dela? O presidente Uchtdorf ensinou o seguinte: saber que a semente é boa não é suficiente. Precisamos tratar dela com muito cuidado para que crie raiz. Somente então poderemos partilhar do fruto que é mais doce que tudo que é doce, mais puro que tudo que é puro, e banquetear-nos com esse fruto até fartar-nos, de modo que não teremos fome ou sede. Após encerrar suas palavras, portanto, aquele povo zoramita, Alma se senta e dá a palavra a seu grande companheiro, Amaleque. E Amaleque começa a testificar citando as palavras de dois profetas muito especiais. Um deles, Zenos, o outro, Zenoque. E ele testifica a respeito do Salvador Jesus Cristo. E, inclusive, ele nos fala sobre um momento muito particular e especial que eu gostaria de citar para nos encerrarmos. Talvez os irmãos se lembrem da ocasião em que os israelitas, sendo guiados no deserto por Moisés, se tornam muito duros, muito obstinados. O Senhor envia uma multidão de cobras para que os picassem. E ordena que Moisés coloque uma serpente de metal, uma serpente de bronze, e faz uma promessa. Todos aqueles que olharem para aquela serpente, que nesse momento representa o Salvador Jesus Cristo, seriam curados. Vamos ver o que ele diz? Eis que Moisés dele falou, sim, e eis que um símbolo foi levantado no deserto, a fim de que todo aquele que olhasse, vivesse. E muitos olharam e viveram. Mas houve muitos tão obstinados que nem quiseram olhar, e portanto pereceram. Oh, meus irmãos, se pudessem ser curados simplesmente olhando ao redor para ser descurados, não o faríeis rapidamente? Ou preferireis endurecer o coração na incredulidade e ser negligentes, recusando-vos a olhar ao redor, e assim perecer? Irmãos, que lição maravilhosa! Nós podemos olhar hoje para o nosso Salvador Jesus Cristo. Fazemos isso de forma muito simples, quando dobramos nossos joelhos e oramos. Quando vamos partilhar de seus emblemas do sacramento. Quando vamos ao templo, irmãos, eu espero que todos tenham uma recomendação para o templo. Quando nós estudamos e examinamos o Vem-Segue, nós costumamos colocar isso como uma lista de coisas que temos a fazer, né? E muitas vezes cometemos o erro de achar que o Evangelho se resume a uma lista do que fazer. Eu guardo os mandamentos, eu leio as Escrituras, eu faço oração e, portanto, eu sou justo. Irmãos, na verdade, o Evangelho tem muito mais a ver
com quem nós nos tornamos. E é isso que Deus vai olhar no último dia. Não as coisas que fizemos, Ele não vai colocar numa balança o bem e o mal que nós fizemos. Pelo contrário, Ele vai olhar para nós, por quem nós nos tornamos. E vai fazer isso olhando em comparação com o potencial que temos dentro de nós. Todas as coisas que nós pedimos, portanto, quando nós dizemos, irmão, abençoa o sacramento para sua família todos os domingos. Nós dizemos, irmãos, faz um esforço, por mais que você não esteja com vontade, por mais que você esteja com muita dificuldade, dobra os seus joelhos e conversa de verdade com Deus. Nós não queremos só que Ele marque um cheque numa lista de coisas a fazer. Nós queremos que Ele conheça o seu Salvador. Nós queremos que Ele sinta o grande amor de Cristo a tal ponto de tomar conta de todo o seu corpo, a tal ponto de querer se jogar no chão e dizer, Senhor, não importa o que aconteça comigo, eu vou ser seu servo para sempre. Senhor, me ordena e eu farei. Senhor, eu estou olhando para ti e eu vou pular na escuridão sempre que o Senhor me mandar pular. Naquele dia no deserto, muitos olharam para o Salvador e viveram. Mas tiveram outros tão obstinados que nem quiseram olhar e, portanto, pereceram. Qual desses dois, mais uma vez, nós queremos ser? Eu espero estar indo com vocês, irmãos, entre aqueles, sobretudo, entre aqueles abençoados que um dia olharão nos olhos do Salvador Jesus Cristo e saberão que a sua fé foi devidamente recompensada. Eu amo esse evangelho e eu sei hoje, sem sombra de dúvidas, que ele é verdadeiro. Se o irmão ainda não tem essa fé, não tem esse testemunho, essa é a hora. É hora de dobrar os joelhos e dizer, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu vou fazer minhas partes. Eu vou me esforçar. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.